vamos lá numa matéria que ela não cai em concurso público, ela não cai em prova de concurso público, ela despenca. Todo concurso público tem uma questão dessa, que é chamado o quê? Os atos administrativos, direito administrativo, seus atos administrativos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conceitos dos atos administrativos, elementos, méritos, atributos, motivação, a teoria dos motivos determinantes, a invalidação dos atos administrativos. Vamos falar também sobre a convalidação deles, a extinção, a classificação e os atos administrativos em espécie. Quais são? Então, uma matéria aí muito interessante, porque todo concurso público, você pega lá o edital, vê lá, ato administrativo. Então, a matéria é importantíssima. Vamos lá. Ato administrativo. Ato administrativo é um ato jurídico praticado pela administração pública. É todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Ou seja, o que é ato administrativo? Ato administrativo só pode ser então praticado por agente público competente. Porque se não for por alguém competente, isso é um ato nulo e ele tem que ser lícito, aí ele não passa a não ser lícito. A administração realiza sua função executiva por meio de quê? Por meio dos seus atos jurídicos, denominado atos administrativos. Ou seja, é a forma como a administração pública vai lidar com toda a sua performance, com todas as suas atividades. Isso que é ato administrativo. Vamos falar sobre ato, fato jurídico e ato jurídico. O que é ato? Ato é uma manifestação de vontade imputável ao homem. Ou seja, é meu ato de fazer. É uma manifestação que é imputada a qualquer ser humano. Ato, a vontade, o que eu vou fazer. Meu ato de pegar um copo, o meu ato de segurar alguma coisa. Ou seja, é um ato que é imputado ao homem. Agora, o que é fato? O fato já decorre de um acontecimento natural que independe do homem, tá? Ou seja, o ato é a manifestação de vontade que ela é imputada ao homem. Vou caminhar, vou falar, é um ato. Agora, o fato é um acontecimento natural que independe do homem. Certas coisas independem da nossa vontade. Então, aquilo é ato? Não, é um fato, quando independe do homem. Agora, o que é fato jurídico e ato jurídico? O fato jurídico não é um acontecimento natural que independe do homem. O fato jurídico é quando o fato correspondente à descrição contida na norma legal e produz efeitos no mundo jurídico. Ou seja, então o fato jurídico é um acontecimento natural, por exemplo, uma norma legal que foi lançada por meio até de um ato, né? Foi feito, pode ser através de um ato, ok? Mas foi um fato que produziu um efeito no mundo jurídico. Agora, o ato jurídico é o quê? São declarações, enunciados, é uma pronúncia sobre certa coisa. Então, o ato é o quê? É quando eu falo uma declaração do meu pensamento no mundo jurídico, no caso da administração pública. É a pronúncia sobre determinada coisa. E o fato jurídico já é aquela própria norma e os efeitos que ela produziu no mundo jurídico. Os elementos do ato administrativo. Para um ato administrativo ser ato administrativo, ele tem que ter algumas características. Como? Tem que ter a manifestação de vontade. É um ato que tem que ter a vontade de alguém ali. E ela tem que ser praticada pela administração pública ou porque ele faça às vezes. Alguém tem que praticar e alguém que lhe seja competente. No caso de um ato administrativo, quem é competente para praticar um ato administrativo? A própria administração pública. Por meio de quê? Pode ser por meio
do seu agente, mas é administração pública. Só o regime de direito público, com prerrogativas ao particular. Sim, um ato administrativo, ele é o quê? De direito público ou privado? Claro que é de direito público, né? Porque é ato administrativo, direito público. Embora ele tenha prerrogativas que vai diretamente ao particular, mas ele é de direito público. E tem a submissão ao controle judicial. Todo ato administrativo tem essa submissão ao controle judicial, tá? Ou seja, o controle judicial, né, para todos os atos aí, apesar que são esferas autônomas e independentes, mas tem a submissão aí ao judiciário. Vamos falar agora dessas espécies. Quais são as espécies dos atos administrativos? Nós temos várias espécies. Nós temos os chamados atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos, atos punitivos, e nós vamos falar de cada dessas espécies. Vamos lá. Atos normativos, aqueles que contêm um comando geral do executivo, visando a correta aplicação da lei. Estabelecem regras gerais e regras abstratas, pois visam explicitar a norma legal. O que é isso? Ato normativo é um ato que deriva da lei, tem um comando do próprio Estado para seguir uma lei, uma norma, um comando, tá? Um exemplo de atos normativos. Nós temos aí os decretos, nós temos regulamentos, nós temos regimentos internos, nós temos resoluções, deliberações. Tudo isso é o quê? Um comando que o executivo dá para a sua execução. Atos ordinatórios. O que é atos ordinatórios? Eles visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional dos seus agentes. Emanam do poder hierárquico da administração. O que é isso? O que é isso? Os atos ordinatórios. Os atos ordinatórios é como se fossem atos que dão ordens, disciplinam o funcionamento da própria administração, ou então a conduta de seus agentes. Por meio de que se dá esses atos ordinatórios, né? Que vai lá e colocar como funciona a administração, vai dar ordens ali, inclusive funcional dos agentes, né? Ela se dá por meio de instruções, uma circular, por meio de um aviso, uma portaria ou uma ordem de serviço para executar determinado serviço, um próprio ofício que você encaminha, né? Um despacho que é dado ali. Tudo isso é o quê? Atos ordinatórios. Então, esse é o exemplo dos atos ordinatórios. E atos negociais? O que são atos negociais? É aqueles que contêm uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a vontade do particular. Ou seja, uma declaração de vontade é eu, poder público, declarando alguma coisa com a vontade do particular. Para que é esses atos negociais? Ele visa o quê? Ele visa concretizar negócios públicos ou atribuir aos agentes públicos ou a terceiros ou ao particular direitos ou vantagens, tá? O que é isso? Quais que são os exemplos? Se dá por meio de quê? Uma licença, uma autorização para fazer alguma coisa, uma permissão para execução, uma aprovação, pode ser uma apreciação, pode ser um visto que é dado.
Isso tudo é uma homologação de um concurso público, é um ato negocial, uma dispensa, uma própria renúncia, tudo isso é ato negocial. O que é isso? Uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a vontade do particular, onde foi concretizado um negócio público aí, né? E aí o direito vai para quem? Igual o caso da homologação do concurso público, é para homologar aquele concurso público e a vantagem é para o particular. Atos enunciativos. O que é atos enunciativos? Aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato. Ato enunciativo, ele certifica, ele atesta um fato, ele omite uma opinião sobre determinado assunto. Enunciar, ele vai enunciar alguma coisa, ele vai certificar alguma coisa, ele vai atestar, omitir uma opinião. Quando que a gente vê isso nos atos enunciativos, né? Por meio de certidões, atestados, pareceres, embora não contenham uma norma de atuação, nem ordenem atividade administrativa interna, não tem uma manifestação de vontade da administração. No caso dos atos enunciativos, ele não tem uma manifestação de vontade da administração, como é nos atos negociais. Nos atos negociais, sim, há uma declaração de vontade do poder público. Nesse caso, não tem. Por quê? Já é o fato em si, já é para você certificar, para você atestar. Certo? Compreenderam aí a diferença? E os atos punitivos? Os atos punitivos, a própria palavra já é ato explicativo, né? Atos punitivos. É o que? Atos que a administração visa a punir e reprimir as infrações administrativas. Ou uma conduta irregular, seja dos administrados ou dos seus próprios servidores públicos, dos seus próprios agentes públicos. Se dá por quê? Geralmente os atos punitivos nada mais é do que o quê? Aplicação do poder de polícia e poder disciplinar. Exemplo nós podemos dar aí dos atos punitivos. Uma multa é um ato punitivo. Uma interdição de determinada atividade, uma apreensão de determinada mercadoria, a destruição de coisas, por exemplo, brinquedos que são pegos aí sem ter lá o termo lá do Inmetro para a comercialização, vai lá, se tem essa apreensão, vai lá e destrói todos, né? A questão de inutilizar alimentos para o consumo, descobre ali um alimento que ele não estava com condição de higiene. Isso é um ato punitivo, né? Instrumentos imprestáveis também e um afastamento de cargo ou função. Isso tudo aqui, o afastamento de cargo e função, quando você dá uma punição de afastamento. Não é aquele afastamento que você vai para licença de saúde, não. Aqui já aplicação de uma sanção. Isso tudo é ato punitivo. Requisitos, agora nós vamos falar, nós acabamos de falar das espécies, certo? Nós já falamos das espécies aí. Agora nós vamos falar dos requisitos. Quais são os requisitos do ato administrativo? Vou dar uma colinha para vocês sempre lembrar dos requisitos. COFINFOMOB. O que é isso? Quais são os requisitos? Os requisitos, o ato administrativo tem que ter competência, ele tem que ter finalidade, ele tem que ter a sua forma, ele tem que ter o seu motivo para existir no mundo jurídico ali, e ele tem que ter o objeto definido. Ele tem que ter estes 5 requisitos. Se não tiver, tem nulidade no processo ainda. Porque é requisito para a validade de um ato administrativo, ele tem que ter COFINFOMOB. O que é isso? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá?
O primeiro requisito aí de validade para um ato administrativo é a competência. O que é competência? É o poder resultante da lei, que dá ao agente administrativo a capacidade de praticar o ato administrativo. Ou seja, aquele que tem competência, aquele que foi delegado ou que, em razão do cargo, ele pode fazer ou deixar de fazer. É um ato sempre vinculado, a competência é sempre um ato vinculado, que se vincula, não é discricionário. Inicialmente, é necessário verificar se a pessoa jurídica tem atribuição para a prática daquele ato. É preciso saber, em segundo lugar, se o órgão daquela pessoa jurídica que praticou o ato estava investido de atribuições para tanto. E, finalmente, é preciso verificar se o agente público que praticou o ato fez no exercício das atribuições do cargo. Ou seja, tem 3 circunstâncias aí dentro da competência para saber se aquele ato ele é válido. Então, falamos sobre a competência. Vamos falar sobre a finalidade. Só que antes disso, nós vamos falar dos atos. Dentro da competência, os atos, eles se dividem. Eles se dividem em competência imprescritível. O que é isso? Que os atos, a competência, não se extingue. A competência é imprescritível. O que é ser imprescritível? Como, por exemplo, todo crime, tudo tem a sua prescrição, quando se decorre ali do tempo. Neste caso, não tem, ele não se extingue com a inércia do agente. Então, a competência é imprescritível. É improrrogável. O que é isso? Improrrogável. Se um órgão não tem competência para certa função, você não pode vir a tê-la. Ou seja, se ele não tem a competência, você não pode. É improrrogável. Você prorroga alguma coisa desde que ela tenha. No caso, se não tem uma função, ela não passa a tê-la. Então, é improrrogável. Inderrogável. Improrrogável é que ela não tem competência para certa função e não passa a tê-la. No caso de inderrogável, ela não se transfere a outro. Inderrogável, não se transfere a outro. Você não delega competência, você não transfere a outro. É inderrogável essa competência. E é irrenunciável. O que é irrenunciável? É indisponibilidade do interesse público. Você não renuncia, é irrenunciável. Eu vou renunciar à minha competência de determinado ato. Não, é irrenunciável. E intransferível. O que é intransferível? Não pode transferir sua competência. Se a competência é minha, eu não posso transferir para outra pessoa. A competência, ela resulta da lei e por ela é definida. Senão o ato ele é inválido. Falta elemento para a sua perfeição, tá? Ele é intransferível. Como eu falei, agora, tem exceção. Se teve uma delegação, uma avocação, aí ele já deixa de ser intransferível, porque fora disso não poderia, certo? Vamos lá falar da finalidade? E a finalidade? O que é isso? É o seguinte, o administrador, ele não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato, sob pena de nulidade daquele ato que ele praticou, ou por desvio de finalidade específica. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja uma grande relevância, que tenha uma relevância social. Então, o que é finalidade? É o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. Ele é vinculado, ele se vincula a alguma coisa, vincula à lei. O ato deve alcançar a finalidade expressa ou implicitamente prevista na norma que atribui competência ao agente para a sua prática. O que é isso então, a finalidade? Ele tem que alcançar a sua finalidade, que foi expressa, que estava ali explícita na norma, tá? Ou seja, não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato.
E a forma? O que é a forma? A forma é o mais tranquilo de se lidar, que é o quê? Inicialmente, existe, em princípio, a forma escrita para a prática do ato administrativo. Agora, excepcionalmente, admite-se as ordens através de sinais ou de voz, como, por exemplo, um ato administrativo no sinal de trânsito. Quando um guarda ali, um policial, ele dá aquela ordem de pare ali. Existe forma escrita? Exige forma escrita? Não, mas ele está praticando um ato administrativo, porque a forma não é escrita, é por meio de voz, no caso do meio de, pelo contrário, não é de voz, por meio de sinal. Então a forma é a maneira regrada, escrita em lei geralmente, de como o ato deve ser praticado. É o revestimento externo do ato. E a forma sempre é um ato vinculado, decorre de lei, está ali, é taxativo. E o motivo? O que é esse motivo? O motivo, gente, é a efetiva existência, tá? É sempre um requisito para a validade do ato. Ou seja, por que existe aquele ato administrativo? O porquê? Se o administrador ele invoca determinados motivos, a validade do ato fica subordinada aqui à efetiva existência desses motivos invocados para a sua prática, que é chamado aí, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o chamado a teoria dos motivos determinantes. Mas vamos lá. Então, motivo é a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. É porque a existência daquele ato administrativo. Nós temos a motivação que ela é obrigatória, quando a lei exige, que é um ato vinculado que está previsto em lei, que a autoridade só pode praticar o ato caso ocorra uma situação prevista. Ou seja, se está prevista, é porque é uma motivação obrigatória. Ou então por meio de uma motivação facultativa, que é um ato discricionário, ou não está previsto. Então, a motivação facultativa é um ato que a administração pública tem uma ou mais opções de fazer ou não fazer, ou não está previsto em lei. A autoridade, então, nesse caso, tem a liberdade de escolher o motivo em vista do qual ele vai editar determinado ato. E o objeto? O que é o objeto? O objeto é o conteúdo do ato. Então, o objeto é o conteúdo, tá? Não é porque, é o conteúdo. É a própria alteração na ordem jurídica. É aquilo que o ato dispõe. É o objeto, é o cerne da questão. Ele tanto pode ser um ato vinculado, como pode ser um ato discricionário. Ato vinculado ao objeto já está predeterminado na lei. Exemplo, uma aposentadoria do servidor é um ato vinculado, já está lá. Ato que vincula ao objeto, a aposentadoria do servidor. Ato discricionário, há uma margem de liberdade do administrador para preencher o conteúdo do ato. Exemplo, uma desapropriação. O administrador escolhe o bem de acordo com o quê? Com os interesses da administração. Então, pode ser vinculado ou pode ser discricionário, tá? Ato administrativo perfeito, ato administrativo imperfeito. O ato administrativo perfeito é o quê? É aquele que compõe o COFINFOMOB, né? Ele está todo preenchido, ele é perfeito, porque ele tem o quê? A competência, ele tem o objeto, ele tem a forma, ele tem todos os requisitos ali para validade. O ato administrativo perfeito é aquele que preenche todos os requisitos exigidos para tal. Quando não há a convergência desses requisitos, está faltando um desses requisitos,
a estrutura do ato é defeituosa, se chama ato administrativo imperfeito. Faltou um elemento para a validação. E se faltou um elemento, não tem validação daquele ato. E o tal chamado teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Teoria dos motivos determinantes. Essa teoria, ela vincula o administrador ao motivo declarado. Teoria dos motivos determinantes. A administração, ela se vincula. Por quê? Qual o motivo que foi declarado aquele ato administrativo? Então, ela faz a ter parte, passa a se vincular àquele motivo que ora declarou, para que haja obediência ao que prescreve a teoria, tá? No entanto, o motivo há de ser legal, ele tem que ser verdadeiro e compatível com o seu resultado. No Brasil, a teoria dos motivos determinantes era utilizada para a situação em que os fundamentos de fato de um ato administrativo são indicados pela motivação, hipótese na qual a validade do ato depende da veracidade dos motivos que foram já alegados. O exemplo clássico de seu uso é a exoneração ad nutum. O que é ad nutum? De livre nomeação e de livre exoneração. Então, o que é isso? Se a administração pratica o ato alegando falta de verba e em seguida contrata um novo funcionário para a mesma vaga, ele será nulo. Por quê? Vício de motivo, pois o fundamento alegado não se mostrou verdadeiro, não se mostrou razoável. Como assim? Né? Você colocou que não tem verba e se contrata outro? A mesma coisa o exemplo, né, que eu dei de exoneração ad nutum, livre nomeação e livre exoneração. Agora, você pode não, mas se você justificou, você tem que vincular ali. Se você teve qualquer justificativa, você tem que vincular aquela demissão mesmo no cargo ad nutum. Isso aqui é teoria dos motivos determinantes. Agora, falamos sobre as competências, sobre os requisitos. Agora nós vamos falar dos atributos e qualidade dos atos administrativos, tá? Nos atributos e qualidades do ato administrativo, nós temos três características. As características, aí dá um macetezinho para vocês, que é o igual de o Coffee for Mob, é o PIA, P-I-A, que é o quê? Os atributos e qualidades do ato administrativo tem que ter presunção de legitimidade, tem que ter imperatividade, tem que ter autoexecutoriedade. Vamos lá no primeiro atributo, presunção de legitimidade. O que é isso? Presume-se que todo ato administrativo, ele é legítimo. Presume-se que na execução, que um ato administrativo, ele é verdadeiro e conforme o direito, chamado juris tanto, que é a presunção relativa. Presume-se como verdadeiro. Exemplo, uma execução de dívida ativa. Cabe ao particular o ônus de provar que não deve, ou que o valor está errado, porque a administração, quando lança aquele valor ali, presume-se como verdadeiro o que é aquele valor. Se não é, você que tem que fazer prova ao contrário, provar que não. Por quê? Uma presunção, presume-se que o ato administrativo ele tem legitimidade. E a imperatividade? Chamado o Estado, né? No caso a gente está falando Estado, não como Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas sim o Estado como um todo, entende como poder, tem um poder de império, ele tem essa imperatividade em seus atributos. O que é isso? É a qualidade pelo qual os atos dispõem de força executória. O ato administrativo, ele presume
a legitimidade e ele vem já o ato como força executória e se impõe aos particulares independente de sua concordância ou não. A aplicação de uma multa de trânsito, né? Você está ali, entende-se como, você tem um tempo para recurso, mas entende como legítimo, presunção de veracidade, que você furou um sinal vermelho ali, naquele momento. E é o quê? Independe se você concorda ou não, tem recurso para isso, mas naquele momento você aplicou ali, você está em local que não podia estacionar, a qualidade, o Estado, a administração pública, ela tem esse poder, né? Ela tem essa força executória, o chamado poder de império. E bem como ele tem também a autoexecutoriedade. O que é essa autoexecutoriedade? É o atributo do ato administrativo pelo qual o poder público pode obrigar o administrado a cumpri-lo, independente de ordem judicial. Então, os atos, eles agem, eles dispõem de força executória e autoexecutoriedade. O que é isso? Independente se tem ordem judicial ou não, problema. Você tem que você tem que cumprir. Você tem ali, deu uma multa, passou o prazo de recurso, eu não concordo, não tem que concordar ou deixou de concordar, você tem que pagar, porque você já foi executado, você já tem que cumprir. Eu preciso de uma ordem judicial? Não. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo daqui, colocando a imperatividade e a autoexecutoriedade, mais um. Um secretário de saúde, quando ele vai ditar normas de higiene, decorre do exercício do poder de polícia, poder impor uma obrigação para o administrado, que deve fazer ou não. Isso aí é denominado poder extroverso da administração. É o poder da administração que ele tem de determinar regras para que você cumpra. Então, esses aí são todos os atributos dos atos administrativos. Tá, nós falamos aí dos elementos, dos atributos, falamos tudo aí dos atos administrativos. Mas como se extinguem? Como que acaba? Como é que perde o efeito dos atos administrativos? Como é que acontece isso? Eles podem ser extintos? A extinção dos atos administrativos se dá por várias formas. Nós temos pela cassação, nós temos pela revogação de um ato administrativo, tem a anulação de um ato administrativo, tem a caducidade de um ato administrativo. E os atos administrativos, eles podem ser nulos e anuláveis. E aí? Vamos com calma, não é isso? Vamos com calma, vamos ver um por um. Vamos lá. Extinção dos atos administrativos. Vamos lá na cassação. O que é cassação de um ato administrativo? A cassação, entende-se que aquele ato ele é legítimo na sua origem. Ele teve lá todos os elementos, todos os requisitos para a sua validade. É um ato jurídico perfeito, tá? Ele é um ato jurídico perfeito. Porém, ele tornou-se ilegal na sua execução, quando o destinatário descumpre condições pré-estabelecidas. Então, a extinção do ato administrativo por cassação, entende-se que o quê? Olha, ele estava lá todo bonitinho, é um ato jurídico perfeito, contém todos os elementos. Porém, no momento da execução é que você descumpre. Exemplo, alguém que obteve uma permissão para explorar o serviço público. Tem uma permissão lá, por exemplo, por exemplo, uma feirinha artesanal, que só pode colocar produtos artesanais. Aí ele vai lá vender produto contrabandeado, que é fabricado, que não tem nada de artesanal. Ele conseguiu a licença para ele estar ali naquela feira, certo? Conseguiu. Só que, porém, o que ele falou, o ato foi legítimo, inclusive ele conseguiu a licença porque o ato perfeito. Porém, na hora de executar, ele falou que ia colocar lá X e acabou colocando Y. Ele descumpriu
uma das condições para a prestação desse serviço. E aí vem o poder público como penalidade e procede o quê? A cassação da sua permissão. Aí se extingue aquele ato administrativo. Agora, o ato também administrativo, ele pode ser revogado. O que é isso? Revogado. É a extinção de um ato administrativo. Legal e perfeito. Opa, parece lá com a cassação. Não é isso? Parece com a cassação, mas não, tem uma diferença. Aqui, na revogação, ele também é um ato administrativo legal e perfeito, e tá bonitinho. Só que, porém, a administração pública, por conveniência dela, por questão de oportunidade dela, no exercício do poder discricionário, eu falo, não, eu prefiro revogar. Não é mais de conveniência da administração pública ter permissão. Vamos acabar com aquela feira, vamos dar o exemplo que eu dei anterior. Vamos acabar com aquela feira, não vai ter aquela feira mais de produto artesanal ali. Foi revogada a licença, porque você não pode mais ter licença, que aquele local não é mais para aquilo. Então, é um ato que ele foi perfeito, devidamente constituído, um ato legal, mas eu, administração, revoguei aquele ato administrativo, aquela licença, aquela permissão que eu dei. Por quê? Conveniência e oportunidade. Só pode ser praticado pela administração pública por razões de oportunidade e conveniência. A revogação não pode atingir direitos adquiridos, o chamado ex nunc, nunca mais, sem efeito retroativo, tá? O ato revogado, ele conserva os efeitos produzidos durante o tempo em que ele se operou. Então, durante todo esse tempo aqui que se operou, ele mantém. O depois, a revogação, ela é agora. A partir da data da revogação, é que cessa a produção de efeitos do ato, até então perfeito e legal, tá? Até perfeito e legal. E anulação? Anular um ato administrativo. O que é isso? Anulação é a supressão do ato administrativo. É a supressão com efeito retroativo, por razões de legalidade e legitimidade. Anular, então, é o quê? Nós vimos lá, vamos voltar, tá? Vamos voltar um pouquinho. Nós vimos que a cassação, um ato legítimo na origem, na formação, e tornou-se ilegal na sua execução. Na revogação, é um ato legal, um ato perfeito, e por razões de conveniência e oportunidade, a administração não quer mais. Na anulação, já é o quê? Anular, suprimir aquele ato administrativo, por razões de legalidade e legitimidade. Aqui, o ato foi o quê? Naquele momento, ele pode ter sido legal ou não, porque ele pode ter o quê? Ter sido eivado de vício, ele pode ter sido por ilegalidade. Você apresentou, por exemplo, uma permissão para participar de uma feira de artesanato, porém aquilo ali, aquele documento era falso, ou talvez era um documento ilegítimo. Então, eu anulo aquele ato administrativo, e o efeito dele é retroativo, aí ele retroage a data do fato que eu dei. Tá? Eu, enquanto administração pública, dei aquela licença ou aquela permissão. Então, anulação é supressão por razão somente de ilegalidade e legitimidade na ação. Agora, o que é caducidade? Caducidade é caducar. O que é caducar? Fica mais velho. Né? O que é caducar? É cessar os efeitos de um ato em razão de uma lei superveniente, com o qual esse ato é incompatível.
a característica e incompatibilidade do ato com a norma subsequente. O que é isso? É um ato que você coloca ali, você deu, por exemplo, uma permissão para, vamos supor, vamos continuar com o mesmo exemplo, para ficar claro. Você deu uma permissão para que você possa colocar os seus produtos, por exemplo, todo domingo, seus produtos artesanais, seu material artesanal, todo domingo, no período de tantas horas a tanto, tá? Um ato perfeito, você tem sua licença, não teve ilegalidade em nada, não teve legitimidade, mas porém, você tem aquela licença, essa licença não foi revogada, porque abriu uma outra feira em outro local. E aí, cessou o efeito, caducou aquela licença que eu tinha para colocar aqui. Aí você chega lá e fala assim, não, mas eu quero continuar aqui, porque eu já ficava aqui, eu tenho uma licença. Não, mas tem uma lei que criou um outro local para que você possa expor o seu material. Ou seja, cessou aquele efeito, porque teve uma nova lei superveniente a essa. E não só esse exemplo, nós temos vários aí. Pode ser examinado pelo Poder Judiciário, no caso de razões de legalidade e legitimidade. A anulação, ela pode, então, sim, ser revista pelo Poder Judiciário, em razão de legalidade e legitimidade. E também pela administração pública, em razão dos seus aspectos legais e no mérito. E aí, na anulação, o efeito é ex tunc. Não é efeito nunca mais, é com efeito retroativo. Ele invalida as consequências passadas. Inclusive, ele invalida as consequências futuras e presentes daquele ato. Tá? Ficou claro? Anulação, caducidade, suas características. Então, caducidade, incompatibilidade do ato, porque teve uma norma subsequente. E atos nulos e atos anuláveis? O que é isso? Quando que um ato é nulo? Quando que um ato é anulável? Um ato nulo, gente, é sempre quando são aqueles que atingem gravemente a lei. Um ato é nulo, gravemente a lei. Anulável representa uma violação mais branda àquela norma. Dando um exemplo de um ato nulo, a prática de um ato por uma pessoa jurídica incompetente. Isso aqui é um ato nulo, porque a pessoa foi incompetente, e aqui pode atingir gravemente a lei. Agora, de um ato anulável, é um ato que, embora legítimo na sua origem, torna-se ilegal na sua execução. Ele foi legítimo quando você criou na origem, mas ele tornou-se ilegal na execução. Pode ser feito pela administração ou pelo Poder Judiciário. E nós temos também o chamado convalidação de um ato administrativo e temos os chamados conversão de um ato administrativo. O que é isso? A convalidação é a prática de um ato posterior que vai conter todos os requisitos de validade, inclusive aquele que não foi observado no ato anterior, e determina sua retroatividade à data de vigência do ato tido como anulável. Os efeitos passam a contar da data do ato anterior. É editado o novo ato. Aquele ato foi convalidado. O que é isso? Aquele ato foi convalidado. É a mesma coisa de um ato foi ratificado. Tá? Desculpa, ele foi retificado. É um ato que tem todos os efeitos de validade. Tá? Porém, aquele ato ali não conteve todos os requisitos de validade, que não foi observado anteriormente.
Então, vai pegar o quê? A lei vai lá, vai determinar a retroatividade daquele ato, quando ele foi tornado anulável, geralmente são para as coisas mais brandas, e você vai convalidar, vai fazer um outro ato ali, passando a contar da data do ato anterior. Você vai convalidar, vai tornar ele um ato legítimo, observado em determinado momento ali, o porquê que ele foi ali anulável, que ele está anulável. Você vai editar um novo ato, você vai convalidar um novo ato. Exemplo, nomeação para alguém para o cargo público sem aprovação em concurso público. Mas você poderá ver a nomeação para cargo comissionado, tá? Então, tem essa possibilidade. Você pode nomear ele para um cargo comissionado. Conversão. O que é conversão? Na conversão, você aproveita o ato. Você aproveita-se com outro conteúdo. O ato que inicialmente foi considerado nulo. Ou seja, aquele ato ali é nulo. Ele tem uma gravidade ali, ele é imperfeito, certo? Só que aí, ele não é todo imperfeito. Ele teve alguma coisa que o tornou nulo. Você vai tornar ele, vai pegar o conteúdo, vai aproveitar com outro conteúdo aquele ato, vai ter a conversão daquele ato administrativo. A conversão, ele dá ao ato a conotação que deveria ter tido no momento da sua criação. Ele produz um efeito ex tunc, de então ou desde então, com efeito retroativo. Então, na conversão, você aproveita aquele ato administrativo com outro conteúdo, tá? E esse ato, ele foi considerado, então, nulo. Então, são esses aí, a forma de extinção dos atos administrativos. Pegaram? Tudo tranquilo? Certinho? Vamos continuar? Terminado o ato administrativo? Mais uma matéria? Vamos lá.